Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Desejo para você uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube e para você também que nos assiste, nos acompanha pelas nossas redes sociais. Aproveito para desejar uma tarde produtiva e abençoada para você e para todos os seus, para toda a sua família. Vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Ontem, o Senado Federal derrubou alguns vetos presidenciais e um deles era um veto que proibia reajustes de salários de servidores públicos pelos próximos meses. Tal decisão pode representar, de fato, um gasto extra de dezenas de bilhões de reais aos cofres públicos e colocar em risco, por exemplo, a prorrogação do próprio auxílio emergencial de R$ 600. Não foi eu quem disse isso, não. Alguns deputados alertaram para este fato. Justamente por isso, terminou há poucos minutos uma coletiva de imprensa do deputado Rodrigo Maia e outros deputados que são líderes de partidos e líderes de bancadas, em que eles falaram sobre esta decisão do Senado e o que está para acontecer na Câmara dos Deputados agora de tarde, que deverá votar aí esse veto, podendo derrubá-lo ou mantê-lo. Nós recortamos alguns trechos principais desta coletiva para você e vamos colocar a seguir. Olha só. Quero agradecer ao presidente Rodrigo Maia comparecer ao gabinete da liderança do governo. Na Câmara, o líder Eduardo Gomes ter transferido lá para a liderança do governo na Câmara esta reunião de líderes, uma vez que essa votação é do Congresso. Nós estamos muito empenhados em conseguir os votos para manter o veto que aportou o presidente Bolsonaro nesta matéria, porque esta matéria ela é relevante. Nós não queremos furar o teto, nós precisamos conter a despesa. Se a despesa cresce, ela vai encostar no teto. Se nós furamos o teto, nós vamos ter aumento de juros e cada ponto que nós pagamos, 1% a mais de pagamento de juros, são 60 bilhões que nós vamos ter que pagar para a rolagem da dívida. Então, essa decisão é muito importante hoje, porque o presidente vai anunciar eventualmente uma prorrogação do auxílio emergencial e este impacto vai certamente mudar a possibilidade dos valores e do prazo que esse auxílio pode ser prorrogado. Então, eu estou pedindo a cada parlamentar da Câmara dos Deputados o apoio a esta matéria, o seu empenho no convencimento dos colegas. Agradeço a todos os líderes que estão aqui e os que participaram remotamente desta reunião e nós vamos trabalhar. Então, com o maior respeito que nós temos a todos, o tema hoje é esse. Nós precisamos trabalhar nessas bancadas, né? O presidente Rodrigo Maia está empenhado também nessa tarefa, os líderes aqui presentes, e nós fazemos este anúncio de articulação, de união, e vamos buscar agora o trabalho de ligar a cada parlamentar e buscar o apoio para essa matéria. Então, eu faço o apelo aqui que a gente fique neste tema hoje, porque nós realmente precisamos nos deslocar. É importante para o Brasil que a gente possa trabalhar, buscar cada voto para que nós possamos vencer. No Senado, foram 2 votos apenas, né, que provocaram essa necessidade de votação na Câmara. Nós queremos que na Câmara tenhamos uma votação tranquila. Eu agradeço o apoio de todos. Boa tarde a todos. Agradecer aos líderes presentes, Ricardo, Arthur, Baleia, Paulo, o Henrico, Luiz Miranda, senador Eduardo, Marcelo, líder Agnaldo, líder Efraim. Nós, primeiro, reafirmar o nosso respeito ao Senado Federal. Não é porque o Senado fez uma votação que eu, pessoalmente, tenho divergência com o resultado, que nós devemos atacar o Senado Federal. As votações, elas são democráticas e o processo de votação, uma casa vota, a outra é a casa revisora, como no caso desse projeto que teve início no Senado Federal. Então, eu acho que não nos ajuda, né, o ministro da Economia a atacar o Senado Federal. Isso, inclusive, atrapalha e pode contaminar o nosso processo de votação. Então, nosso respeito ao Senado Federal, a sua independência e a democracia, né, e a liberdade do voto de cada um dos senadores. Segundo, a gente já vem conversando, junto com o líder
Eduardo Gomes e Ricardo Barros, que são os líderes do governo, os líderes da maioria, o Arthur, entre Aguinaldo, Baleia, todos os líderes, Efraim, o PSDB que não está presente porque está tendo uma reunião, mas a gente tem conversado, os presentes aqui, não vou ficar citando novamente, com o nosso compromisso com o acordo que foi firmado no projeto que saiu do Senado. A gente sabe que quando votamos na Câmara tinha uma outra configuração, mas o Senado construiu um caminho da qual nós concordamos majoritariamente e nós queremos reafirmar esse compromisso. Nós sabemos que a crise no Brasil ela é uma crise que ainda deve continuar. Nós sabemos que a renda do brasileiro caiu na ordem de 150 bilhões de reais. O auxílio emergencial está colocando na economia até setembro aproximadamente 300 bilhões de reais, mas em algum momento a gente sabe que o fluxo de recursos vai ser reduzido, isso terá um impacto ainda nos próximos meses, até o próximo ano, na economia e na vida das pessoas. Então, nós entendemos que esse veto ele é muito importante, a sua manutenção, para que a gente possa dar uma sinalização clara que nós queremos, claro, atender estados, atender municípios, atender a sociedade, mas tudo dentro do equilíbrio fiscal. Não podemos esquecer também que nós já temos mais de 16 milhões de contratos relacionados à medida provisória do emprego, 936, com redução de jornada e de salário, mais de 9 milhões de CPFs, caminhando para 2 milhões de desempregados só no período da pandemia, Então não dá para que o setor público não dê a sua contribuição. Vocês sabem que eu sempre defendi a possibilidade da redução de salário, a redução de jornada, mas isso foi declarado inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal, então isso certamente estará em discussão nas PECs do teto, que seja o Senado primeiro e depois quando a Câmara entrar na discussão, mas nós não podemos entender que o sofrimento do setor privado não tem que ter o mínimo de sacrifício do setor público. Nós não estamos cortando salário, o que nós estamos pedindo é uma suspensão de algumas prerrogativas para que a gente dê clareza, tanto para estados e municípios e para a própria União, de uma economia relevante para o momento que vivemos. O governo já gastou mais de 500 bilhões de reais. Deve chegar ao final do ano a próximo de 800 bilhões de reais. A dívida pública caminha para 95% do PIB. O déficit primário caminhando para mais de 8%. Então, nesse momento de crise relacionada ao coronavírus, nós precisamos dar uma sinalização clara. Então, a reunião de hoje com os líderes do governo, com os líderes dos partidos, é uma reunião da nossa responsabilidade com o país. Tinham partidos que são da base, tem partidos que são independentes, mas todos esses partidos, desde o governo do presidente Michel Temer, a gente tem trabalhado junto e votado junto esse caminho do equilíbrio fiscal, do respeito ao controle de gastos. Começamos com a PEC do teto de gastos, chegamos à Previdência no governo do presidente Bolsonaro, e se hoje temos uma taxa de juros baixa, nós devemos muito a tudo que o parlamento fez junto com os últimos 2 governos. Então nós viemos aqui reafirmar o nosso compromisso, estamos trabalhando para que a gente consiga, na tarde de hoje, manter o veto. Não tem nada contra o servidor, muito pelo contrário. O projeto de lei aprovado com esse artigo, esse projeto, ele só tinha um objetivo: garantir aos prefeitos e aos governadores as condições para pagar o salário dos servidores públicos. Foram 60 bilhões de reais garantindo recursos para o Caixa de Estados e Municípios, para o Caixa da Saúde de Estados e Municípios, com esse objetivo, para que a saúde pudesse ampliar as suas despesas e que o salário dos servidores públicos fosse garantido. Então, o que nós queremos aqui é deixar claro que a manutenção do veto, de forma nenhuma, vai contra o servidor, muito pelo contrário.
vai a favor do servidor público. E a derrubada desse veto, quais são as consequências? Nós não sabemos. Nós temos muitas medidas provisórias tramitando que podem ser afetadas, né, com um resultado negativo dessa votação, porque essa economia, né, ela faz parte de todo o planejamento que o governo fez junto com o Congresso Nacional. Por exemplo, nós temos a medida provisória 971 do aumento da Polícia de Brasília e dos territórios. Se esse veto cai, o que acontece com essa medida provisória? O governo vai ter condições de mantê-la ou ela vai cair? Não tem aqui nenhum intuito de trocar, de ameaçar, nada disso. Mas ela pode ser atingida, como a própria votação dos recursos para o sistema de transporte pode ser comprometido. Os 4 bilhões que nós apoiamos, a redução das condições de manter outros programas. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade, respeitando a posição divergente. A gente não está aqui para dizer que a nossa posição é certa, mas é a posição que nós aqui, de forma unida, acreditamos e vamos trabalhar até hoje à tarde, juntos, para que a gente possa manter o veto e que a gente possa continuar as nossas votações. A reforma tributária está caminhando, a gente espera, todos nós já fizemos o pleito em conjunto ao presidente da República encaminhar a reforma administrativa. Nós temos a PEC do teto de gastos, que o Senado deve votar e a gente acha que tem que votar o mais rápido possível, porque a tramitação dessas matérias leva um tempo. Então nós temos uma pauta junto com o Poder Executivo, muitas vezes com a independência da Câmara e do Senado, mas todas elas com o objetivo de reformar o Estado brasileiro e modernizar o Estado brasileiro. Para isso a gente tem que ter responsabilidade, e essa responsabilidade, do nosso ponto de vista, ela estará garantida com a manutenção do veto. A gente sabe que tem muita pressão contra, mas nós vamos continuar trabalhando, olhando no olho do cidadão, do brasileiro, com a certeza que o melhor para o Brasil é a manutenção do veto, o melhor para o Brasil é que a gente foque o nosso trabalho na melhoria da qualidade do gasto público, na melhoria da qualidade do serviço público, né, e na reforma do sistema tributário, com a sua simplificação, para a gente garantir competitividade do setor privado. São os dois grandes eixos: modernização do Estado, competitividade do setor privado. É o único caminho para que o Brasil possa sair dessa crise.